Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um episódio aqui do Graphcast, Histórias que Inspiram, e hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Gabriel, um cliente, um amigo nosso, e eu vou apresentar ele aqui agora. O Gabriel, ele é casado com a Yara, pai do Arthur e do Davi, ele é engenheiro eletricista de formação, ele fundou a Hipersol, ele empreende há 9 anos na área de engenharia, ele é graduado também em teologia e é um apaixonado aí por educação e formação de pessoas. Eu trouxe o Gabriel, antes de apresentar e pedir para ele se apresentar aqui pro pessoal, mas eu trouxe o Gabriel porque eu me inspiro muito na história dele. Eu vi ali ele saindo do praticamente zero, construindo uma empresa relevante, passando por momentos desafiadores, que a empresa dele trabalha com energia solar, e eu quero que ele traga para nós esse aprendizado também. Então, Gabriel, queria te agradecer. Muito obrigado por aceitar o convite, né? Tá aqui com a gente aqui. A ideia é trazer um papo muito descontraído e conhecer de fato a sua história, porque a gente tem uma relação de prestador de serviço, né? Mas eu fundei esse podcast justamente para conhecer. Às vezes a gente conhece a história do Flávio Augusto, né? Que é um cara, tá no topo. Mas, cara, às vezes você tem histórias e tem aprendizados pra mim, pra galera, que são muito maiores ou tão relevantes quanto do Flávio Augusto. Então, por isso que a gente criou esse podcast. Então, se apresenta pro pessoal aí e a gente começa a bater um papo aqui, mais descontraído sobre a sua história. Excelente, Matheus. Obrigado, né, pelo convite. É uma honra ouvir essas palavras de você, né? Porque a gente estreitou a relação depois que a gente contratou o serviço da Graph, né? Verdade. E foi um divisor de águas na nossa empresa. A gente tinha algumas dificuldades, elas foram sanadas, né? Foram resolvidas. Então, um profissional como você, uma empresa como a sua, nos chamar para estar aqui, né? É uma honra e tô aqui para tentar contribuir de alguma forma, né, com o pessoal aí. Vamos lá. Isso aí. Aí, Gabriel, só para entender um pouquinho, eu gosto de entender o começo, cara. Como que foi o início para você? Porque conta um pouquinho, por exemplo, no início lá, você trabalhava CLT e quando que surgiu a ideia de fundar a Hipersol, que é a empresa, e depois me conta também a história do nome, do porquê Hipersol, tá? Tá bom. Eu vou começar lá na minha faculdade, cara, Tá. né? Porque tem uma trajetória, uma trilha para entender, né? É. Na faculdade, eu sempre fui apaixonado por eletricidade, sou técnico, eu trabalhava lá com manutenção de computador lá atrás, né? Formatava computador e tal, essas coisas. Aí me apaixonei por eletrônica, fiz um curso técnico em eletrônica, fiz estágio na área, me apaixonei por eletricidade, fui fazer engenharia elétrica. E era um sonho, né? Só que a faculdade, em determinado momento, ela se tornou um pesadelo para mim, né? Por que, cara? Porque, cara, era um mundo que eu criei uma expectativa, né? Fui estudar em período integral, na universidade pública e tal, né? Então, minha vida, ela girava em torno de fazer faculdade. Mais nada. E aí, quando você tinha um desempenho ruim numa matéria, um desempenho ruim na outra, morando longe dos pais, e não sei o que, se adaptando e tal, tudo isso ficava muito frustrante para mim. E aí eu falei, cara, isso aqui tá muito complicado, não é nada daquilo que eu imaginava, não é nada daquilo que eu sonhava. Eu não me adaptei ao ambiente acadêmico, né? Não me adaptei, cara, tive sérios problemas. Eu acho que empreendedor é difícil se adaptar com o ambiente acadêmico, né? Algo meio rígido. Rígido, cara, exatamente, difícil, sabe? Cara. E aí eu... Tanto que, assim, o meu curso, teoricamente, eles seriam 5 anos. Eu levei 7 para fazer sofridos, né? E aí, em determinado momento, eu desisti. Não da graduação, não da vida acadêmica, mas eu desisti do modelo que eu estava. Que era um modelo de você entrar na aula às 8 da manhã, sair às 4 da tarde, às vezes tinha aula até à noite, fazer prova. Eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa da minha vida, porque ficar só aqui não tá sendo legal, não tá sendo prazeroso, de fato, eu não gostava. Certo. Né? Porém, eu precisava acabar aquilo, precisava terminar aquilo. Então, eu abri mão do ensino integral, do ensino público, voltei para minha cidade de origem, voltei para Bauru, comecei a estudar à noite e trabalhar de dia, né? Pelo menos o trabalho era uma outra alternativa de eu conseguir encontrar prazer em alguma coisa, de eu conseguir... Mas também na área, como eu já era técnico em eletrônica, já estava cursando engenharia elétrica e tal. Então, comecei a trabalhar na área ali e beleza. E me formei e continuei trabalhando no CLT, na área de engenharia ali que eu tava inserido. Trabalhava com usinas hidrelétricas, subestação de potência, fazia manutenção, esse tipo de coisa. Em determinado dia, em determinado momento, eu tava conversando com meu pai. E meu pai, de formação, ele é físico, né? Ele é formado em física. Que legal, né? cara. Licenciatura em física.
E conversando sobre energia, porque eu trabalhava com energia, meu pai trabalha com energia até hoje, e a gente conversando, né? E ele com aquele ponto de vista científico dele, ele falou assim, cara, a energia que mais faz sentido, a forma de produção de energia que mais faz sentido é a energia solar. Porque, por exemplo, no Brasil, a matriz energética brasileira é o quê? É energia hidrelétrica. Hidrelétrica. A hidrelétrica, ela depende do ciclo da água. O ciclo da água ele não acontece se não for o sol, certo? Sim, Existe também a energia termoelétrica, que ela vai queimar alguma coisa, sim. né? E gerar um vapor ali e tal. Qualquer coisa que ela queime depende do sol também para existir. Existe a energia dos ventos, né? O vento ele acontece por variação de pressão. Se não tiver o sol também, de uma certa forma, direta ou indiretamente, o vento também não acontece. Então, a forma de geração de energia mais óbvia que existe é a energia solar. Apesar disso só começar a acontecer de fato em 1960 aí, com a corrida espacial, mas a energia solar é a mais óbvia que existe, né? Que legal, cara. A energia solar existe graças ao prêmio Nobel que Einstein ganhou, né? Einstein, muita gente não sabe disso, mas ele ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do efeito fotoelétrico, que determinados elementos, quando expostos à radiação, né, eles surge ali nesses elementos uma circulação de corrente elétrica, né, resumidamente. Caraca. Então Einstein descobriu o efeito. Depois, lá em 1960, o pessoal começou a utilizar no espaço a energia solar fotovoltaica. E em 2013, isso passou a ser útil, aplicável, permitido nas empresas e nas residências no Brasil. Então, quando meu pai falou isso, eu tive um insight. Você falou assim, caraca, é aqui que eu vou falei, mexer. cara, que interessante, é verdade, é a energia mais óbvia e é tão pouco falada, essa energia é tão pouco falada. E eu comecei a estudar. Cara, como que a gente faz para colocar energia solar numa casa? Como que a gente faz para colocar energia solar numa empresa? Quanto custa isso? Quem faz isso? Tal. E na época, 2014, não existia nenhuma empresa na nossa região, aqui num raio de 200 quilômetros da nossa região, que fazia esse tipo de trabalho. Olha só, cara. E eu, um pouco insatisfeito com a engenharia em si, né? Eu amo eletricidade até hoje, sou apaixonado por eletricidade. Mas o serviço muito técnico, aquela coisa de entrar na indústria, de ficar lá resolvendo problemas, de ficar lá Eu falo que o engenheiro ele se relaciona com máquina, né? Não se relaciona com pessoas. Então essa coisa de se relacionar só com máquina, para mim, era muito complicado. Então eu tentei unir as duas coisas, né? De repente, unir o empreendedorismo com a engenharia, né? Que era uma coisa que eu gostava, não do mundo acadêmico, mas na prática, de resolver problema, tudo eu gostava, sempre fui apaixonado por isso. Então, eu falei, cara, já que é um problema que existe, é uma coisa óbvia, né? Certo. A energia solar é uma coisa óbvia. Porém, ninguém tá fazendo isso aqui ainda. Eu vou fazer. Aí eu fui atrás de fornecedor, fui atrás de como faz, como projeta, como dimensiona. Coloquei na casa da minha mãe na época, funcionou. A hora que funcionou, eu falei, cara, se eu sou capaz de fazer eu posso fazer mais. Posso fazer mais. Então, em paralelo com o meu trabalho CLT, na área de engenharia, eu comecei Aí eu abri o CNPJ, montei um site, comecei a fazer anúncio na internet. Começou a tentar vender. Comecei a tentar vender. Aí eu chegava do meu trabalho 6 horas da tarde na minha casa, via os e-mails que eu tinha recebido ali de pessoas interessadas, começava a ligar para elas. Então, das 6 às 10, eu vendia. Aí, Caraca. eu tinha 21 anos na época. 21. Legal. Aí eu tinha que falar assim pro cliente, olha, eu tenho 21 anos, né? Tô aqui com essa cara de 21 anos, tentando te vender uma coisa de 30 mil reais, 40 mil reais, 100 mil reais, que ninguém na nossa região vende. Eu trabalho do meu quarto e eu só posso te instalar de domingo. Porque Você durante a falava semana isso, eu tô... cara? Não falava, né? Mas a mensagem era essa. A mensagem era essa. Eu com 21... E detalhe, eu não tinha dinheiro para comprar o equipamento, para bancar a instalação e depois receber do cliente. Então eu ainda tinha que falar para ele, me paga pelo menos 80% antecipado e acredita que daqui 40 dias eu vou te entregar. Nossa. Né? Foi assim que tudo começou. Então, eu brinco com os meus colaboradores, cara, vocês estão no céu. Vocês estão no céu. Os nossos vendedores estão no céu, sabe? Os nossos instaladores estão no céu. Eu tinha que vender, depois eu tinha que arrumar alguém para me ajudar a instalar, porque a gente não consegue sozinho subir uma placa no telhado, né? E depois eu tinha também que dar pós-venda, tinha que dar conta do meu trabalho, CLT, tinha que fazer o cliente confiar em mim, assinar contrato, tudo, um monte de coisa, né? Então, foi assim que tudo começou, dessa forma. Se você me permite, uma coisa muito interessante por exemplo, hoje a gente está falando de uma empresa que já tem 9 anos, que já é estruturada, uma empresa que está tributada ali, só para vocês entenderem, no lucro real. Beleza. Quando a gente olha para esse cenário e a gente vê alguém que está iniciando, se alguém chega para mim e pergunta, Gabriel, não sei se você fala isso, mas eu falo assim, a pessoa fala assim, eu quero iniciar um negócio, estou pensando nisso. Eu falo assim, para de pensar em tudo isso. Pensa só em uma coisa. O produto é bom? É bom. Resolve um problema? Resolve. Vende.
Porque sem venda, eu lembro uma vez que tava eu e o Gabriel, a gente tinha acho que 10 clientes, Gabriel, 10 clientes. Uhum. A gente tava ali, e aí o Gabriel falou, cara, e aí? Eu falei assim, vamos vender. Ele falou, mas como que a gente vai vender? Eu falei, vamos, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai sair na frente, a gente vai sair na principal avenida de Marília, e a gente vai sair com o celular de um lado e você com o celular do outro. Pra quê? Filmar todos os estabelecimentos, porque em cima do estabelecimento tem o telefone Ah, show. atualizado, e aí a gente pegava esses telefones e ligava. Ó, a gente é o escritório de contabilidade, e a gente tem essa solução, e tentava de alguma forma vender. Cara, isso trazia um combustível, porque sem venda não tem o que fazer, cara. Não há, então, você falando isso, pô, você tem um produto legal, você tem que focar em venda, cara. O Uhum. início é venda, porque sem venda não paga as contas, não adianta você... Por isso que eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande entre a pessoa que tem toda aquela questão metódica de planejar tudo e a pessoa que fala assim, cara, eu não vou planejar nada, mas eu vou executar. Porque ambos, eles somam, entendeu? Uhum. Porque aí você tem a pessoa que planeja certinho, mas não consegue executar, só coloca no papel. Exato. Quanta gente, por exemplo, talvez não tenha falado assim, pô, legal, energia solar pode dar certo, mas não botou a mão na massa, não se dispôs a, por exemplo, a trabalhar das 6 às 10, Uhum. ou, cara, não entendeu que isso era uma oportunidade. Então, cara, isso é muito interessante. Se você tá iniciando um negócio, cara, foca em vender, porque é a melhor solução no início, não tem outra solução. Sem Exato. venda não existe negócio, né? Exato. Não só no início, né, na verdade, porque Sim. concordo 100% com o que você falou. E hoje, depois de 9 anos, eu ainda estou começando, tenho muito que aprender, né? Tem muitas empresas maiores que a gente, né? A gente aprende todo dia. Sim. Eu aprendi uma coisa, né? Se você pega Elon Musk, por exemplo. Elon Musk, todo dia, ele estuda 1 hora por dia algum assunto aleatório, porque ele sabe que ele pode descobrir novas oportunidades Novas em coisas que ele oportunidades. ainda não tá dentro, né? Sim. Então, eu aprendi isso, que a gente tem que continuar estudando para sempre. Para sempre. Então, eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo. Hoje, depois de 9 anos, qual é o assunto que eu mais estudo na minha vida? É engenharia, é energia solar, é gestão? Não, é vendas até hoje. Segunda-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, reunião comercial na Hipersol. Toda segunda. É a minha reunião Legal. mais demorada da semana. Segunda-feira, meio período. É a única reunião minha que dura meio período. É a reunião com o time comercial. Para o time comercial inteiro da Hipersol, todo Pra poder mundo planejar. na Isso sala é de muito reunião, legal. todo mundo longe do telefone. Os clientes ligam, a gente não atende de segunda de manhã. Pelo menos eu e os meus vendedores não, né? Por quê? Porque a gente tá ali falando de vendas, né? É. Então, assim, quanto mais o tempo passa, mais consciente do que você falou eu fico. Mais importância eu dou para vendas, sabe? E aí, na minha empresa, ninguém tem atividade assim... ninguém tem... Como que eu posso dizer assim? Uma atividade de ouro, sabe? Sim. As únicas pessoas que têm atividade de ouro são os vendedores. Prospecção. É. Prospecção, entendeu? E a gente aprende muito. Você é Uhum. um fã do Flávio Augusto. Sou. Eu também sou um fã. Já li praticamente todos os livros Uhum. dele. Acompanho ele, né? Até o Geração de Valor, né? Aham. E ele fala muito de vendas, né, cara? Sim. Porque uma coisa que a gente não consegue entender é que sem vendas, cara... Exemplo, um ciclo de você pegar um cliente e perder um cliente é totalmente natural. Totalmente. Só que você precisa vender. Uhum. Esse dia atrás eu tava conversando com um cliente, um possível cliente, e ele vendeu um livro. Olha isso, Tiagão. Olha o livro que ele vendeu. Chamou O Poder da Cleópatra. Sabe o que o livro faz? Ensina mulheres a conquistarem homens. Sabe quanto ele faturou, Thiago? 1,5 milhão. Cara, um livro que ele comprou de um cara que desenvolveu uma técnica pra conquistar homens e ele vendeu. Aí você fala assim, pô, Matheus, mas por que você tá falando isso? Cara, é venda, é percepção de valor, Uhum. entendeu? Se você consegue atingir essa percepção de valor, você aumenta a sua margem e consegue agregar valor pra pessoa e vender. Uhum. E ela consegue trocar o valor monetário dela que ela tem, que é o dinheiro, Uhum. pelo seu produto, pelo seu serviço. Então isso é muito massa, cara. E a gente precisa cada vez estudar mais o comportamento humano pra entender como que como que a gente funciona, Uhum. né, para poder vender. Porque sem venda não existe empresa, Exato. entendeu? Então isso é Exato. muito legal. E eu quero só fazer um parênteses aqui. Ah. Talvez, não sei se tem a ver com o seu público-alvo. O empreendedor, assim, é óbvio, né? Ele pode saber tudo. Se ele não souber vender, ele não sabe nada. Mas aquele cara, de repente, que ele não quer empreender, mas ele quer arrumar um emprego, ele quer evoluir na carreira dele, né? Ou, de repente, ele empreendeu, deu errado, ou vendeu a empresa, deu muito certo, e ele tá recomeçando de alguma forma. Uma entrevista de emprego. Certo. Um candidato a uma vaga de emprego que usa estratégias, técnicas de venda durante a entrevista, ele tem muito mais chance de ser contratado. Verdade. Entendeu? Então, cara, quem que não precisa aprender a vender? Na minha opinião, ninguém. Todos têm que aprender a vender. Não, e é engraçado essa questão de contratação que você fala, porque são perfis, né? São perfis. Então, exemplo, quando eu pego um possível colaborador que é para uma área
totalmente analítica e detalhista, esse cara não me vende, cara. Pra eu saber se o cara vai ser um bom profissional é muito desafiador, difícil. porque o analítico ele não é vendedor, entendeu? Ele chega no espaço, ele tá, cara, abatido, Uhum. ele tá com receio, e é totalmente natural. Mas se você pega um cara que é vendedor, nossa, esse cara, ele dá show, Uhum. sabe? Na forma, na comunicação, no olhar, na postura. Cara, só que esse cara, ele precisa ser contratado por uma determinada área específica, Uhum. entendeu? Então isso é muito legal. E aí, e às vezes a gente vende, né, Gabriel? Cara, no dia a dia. Às vezes a gente vai tomar um café junto aqui e a gente acaba vendendo, Exato. né? Então isso é muito legal. Isso precisa estar na nossa. Tá intrínseco realmente dentro da gente. Cara, a venda, ela acontece no cotidiano, no dia a dia, Uhum. no normal, sem não é aquela venda abusiva, mas é uma venda normal. O Exato. que que você faz? Cara, na hora que o cara pergunta isso, eu já vou É, na goela dele. oportunidade, né? É oportunidade, cara, Uhum. entendeu? De você falar Exato. do seu trabalho e vender, E obviamente. na verdade, assim, você está sobrevivendo disso, seus colaboradores estão dependendo disso, né? Porque quanto mais você vende, eh, mais você fatura. Quanto mais você fatura, mais estrutura você tem, mais você pode contratar pessoas, mais você pode empregar pessoas, mais você Isso aí. pode beneficiar a vida das pessoas. Então, enfim, tudo começa na venda, né? Então, um alto executivo de uma multinacional, ele só é esse alto executivo da multinacional porque a multinacional vende muito em diversos países. É, Né? Então, o estagiário, ele só é um estagiário porque alguém está vendendo alguma coisa e está precisando do trabalho dele para poder entregar com excelência. é isso aí. Funciona dessa forma. Viu? Mas então aí beleza. Aí você entendeu a oportunidade, colocou lá na casa da sua mãe Uhum. e a partir daí como que foi? Essa estruturação, aí quando que você saiu do CLT e começou a focar de fato? Que isso é uma outra coisa também, né? Que muita Uhum. gente às vezes tem vontade de empreender, mas fica nessa, né? Ah, será que eu tenho coragem de largar o meu emprego? Porque tem aquele livro, né? Chama Pele em Risco, né? Que é o Skin the Game. Sim. Cara, isso é isso é muito real. Uhum. Pra você largar um CLT, que nem eu larguei o CLT pra eu começar a empreender, e você também. Uhum. É desafiador demais, cara. Muito. Porque você tá acostumado, beleza, às vezes é pouco, mas tá Uhum. pingando. Aí do nada, Sim. num mês, você depende de você. E aí você não depende de mais ninguém. Aí se você vender, você vai ter recursos. Se você não vender, você não vai ter, cara. Exato. Como que foi pra você isso aí? Eu demorei 3 anos para ter coragem, né? Essa que é a verdade. Eu fiquei 3 anos nessa jornada dupla, né? Foram 3 anos muito longos. 3 Foi anos bastante, cara. Achei que pensando. tinha sido menos, Não, viu? foi bastante, foi bastante. E falta de coragem de fato, e falta de vendas também. Porque Hum, assim, ó, se você, né, o público que está assistindo, é como eu, medroso, o que que você tem que fazer? Você tem que focar em vendas para vender, porque a venda vai te trazer coragem isso. para você poder fazer a transição, né? Isso aí. Porém, eu hoje a gente sabe vender um pouco melhor, mas naquela época eu não sabia. Naquela época eu não estudava vendas, naquela época eu não tinha noção da importância que era vender. Então, assim, eu não tinha vendas o suficiente para me encorajar. E eu não Certo. tinha coragem o suficiente para vender, né? Então demorou 3 anos esse processo, essa transição. Hum, Quando que foi o estopim? O estopim foi, o mercado começou, a gente, a Hypersol, foi a primeira empresa a instalar, a homologar, a projetar, a fazer funcionar um sistema de energia solar fotovoltaica em Bauru, em Macatuba, em Pederneiras, em Botucatu, enfim, em várias em várias cidades cidades. da nossa região, né? E, e aí o tempo passou, eu tímido em vendas, Hum, outras empresas de outros segmentos começaram a trabalhar com isso, outras empresas começaram a surgir, começaram a vender, inclusive mais do que eu, né? Então, apesar de eu ter hum, sido pioneiro, eu não fui o que mais vendeu de cara, né? hum. Então, outras empresas ali começaram a surgir, começaram a aparecer. Porém, por exemplo, existiam empresas do ramo de aquecedor solar que entraram na fotovoltaica, né? O Hum. que tem em comum essas duas coisas? Os dois vão no telhado, os dois pegam energia do sol. Porém, um é hidráulico, outro é elétrico. É, São coisas totalmente totalmente diferentes. O diferentes. profissional não é o mesmo, o conhecimento não é o mesmo, né? Tem empresas da área de gerador a diesel, né? Esse tipo de gerador que entrou no fotovoltaico. É elétrico, mas também é uma mão de obra um pouco diferente e tal. Tem suas Hum. similaridades ali. E outras pessoas que, né? A gente tinha acabado de passar 2015, se eu não me engano, foi impeachment, né? O país estava passando por um momento difícil, muita gente perdendo emprego e tal. Então, assim, muita gente também resolvendo empreender na área de energia solar, uma novidade, se falava muito de energia solar nos Sim. jornais e tal. Porém, o mercado começou a crescer, começou a acelerar, só que os Hum. problemas técnicos vieram para essas Ah, empresas, entendi. né? Então, e aí, alguns relacionamentos que eu tinha feito na área com fornecedores, com, né, outras pessoas do setor, eles começaram a me colocar em contato com os meus concorrentes, né? Entendi. Então, meus concorrentes tinham um problema técnico, né?
não conseguiam resolver, né? Era uma tecnologia nova, não tinha curso no mercado, não tinha profissional no mercado, né? Só que eu já venho desde 2007 mexendo com eletricidade de alguma forma, né? Entendi. 2007 eu trabalhava com computador, com eletrônica. 2009 eu comecei a fazer curso técnico. 2012, ou 11 ou 12, eu entrei na faculdade de engenharia, trabalhei na área de engenharia, trabalhei com instalações e tal. Então, eu tinha um certo know-how em eletricidade, Legal. né? E aí, eu comecei a resolver problemas de outras empresas. Então, o meu concorrente tinha instalado lá pro cara A, energia solar, não Certo. funcionou. Eu chegava lá e resolvia o problema. E aí, eu comecei a ter uma demanda relativamente alta de resolução de problemas de outras empresas. Que legal, cara. Aí eu não consegui mais conciliar. Porque aí, quem mandava no meu horário, não era mais eu negociando com o cliente final quando que eu ia instalar. Agora era a empresa falando pra mim, cara, eu preciso de você aqui em horário comercial, porque é quando minha empresa tá aberta, é quando meus funcionários estão disponíveis, é quando meu cliente pode, né? Então aí eu não consegui mais conciliar. Aí eu tomei uma decisão, falei, cara, é agora. Esse é o momento. Esse é o momento. Aí eu Entendi. pedi demissão lá no CLT e passei um ano, ou talvez até um pouquinho mais focado em prestar serviços aí, um serviço consultivo para outras empresas, para os meus concorrentes, né, de resolver problemas, do que vendendo para o cliente final em si. Entendeu? Então, foi aí que eu consegui tomar essa decisão, criar essa coragem, né? Indiretamente, direto ou indiretamente, através de venda, vendendo serviços, né? Mas de uma forma diferente, De uma né? forma diferente, exatamente. Cara, isso é muito legal, porque mostra, por exemplo, que às vezes o que a gente imaginava, eu quero montar uma empresa já estruturada, que venda energia solar, às vezes você começa de uma maneira um pouco diferente, né? Uhum. Aprendendo um pouco mais sobre o erro dos outros. Olha, cara, que oportunidade você teve. Exato. Aprender sobre os erros dos seus concorrentes, do Uhum. que viraria um concorrente seu, entendeu? Cara, que legal. E aí, me fala um pouquinho desse processo. Aí, beleza, aí você montou. Imagina que você começou lá, agora prestando serviço. E aí, quando que de fato você falou, agora eu preciso sair dessa questão só de prestação de serviço para concorrente e virar de fato uma empresa que vende energia solar? Uhum. Aí foi o seguinte, né? Nessa solução que a gente entrega para os clientes, né? O que acontece? É uma solução de economia, né? A Sim. maioria dos clientes, eles aceitam, né? Colocar energia solar nos seus telhados, nas suas empresas, aí, nas suas casas, porque eles pagam uma conta de energia, seja ela R$ 200, seja ela 20, 30, 50 mil reais. E a energia solar, ela pode proporcionar até 95%, nos melhores cenários, de economia na conta de energia do cara todos os meses. Todos os meses. Então, a gente tem cliente que economiza 95% todos os meses na conta de energia, né? E aí, como que a gente entrega essa solução? Primeiro, através de um projeto de engenharia, com assinatura, responsabilidade técnica, RT, tudo, entregue para a concessionária de energia. No nosso caso, a nossa região aqui é a CPFL, né? Então, a gente vai lá, entrega esse projeto para a CPFL, e a CPFL fala, ó, com esse projeto você está liberado, você está homologado a instalar o seu sistema. Então, essa é uma parte do trabalho. Um trabalho burocrático de engenharia junto à concessionária. Outra parte do trabalho é a entrega dos equipamentos que vão ficar ali no imóvel. E a outra parte do trabalho é a instalação desses equipamentos. Isso falando de momentos que antecedem a venda, né? Depois tem os pós-vendas, aí depois vai ter manutenção, vai ter umas outras coisas que não faz sentido eu falar agora. Então, onde que eu tava me encaixando? Aí eu acabei fazendo amizade com os concorrentes, eu acabei me relacionando com eles. Não prestava só serviço de resolução de problemas, mas eu prestava, por exemplo, o serviço de homologação Entendi. dos concorrentes. Eu Que é prestava... algo super, super técnico. Exato. Que isso é um outro aprendizado, tá? Às vezes eu vou te cortando só Pode cortar, fica à vontade. pra trazer esse Pra gente extrair aprendizado. mais coisas. Cara, na minha visão, a homologação junto à CPFL é algo muito técnico e muito, muito pessoal. Exemplo, na minha visão, como eu jamais poderia terceirizar isso. Porque se eu terceirizo isso, eu terceirizo o meu know-how, a minha experiência. Ou seja, o que impede, né? É hoje o que a gente vive, por exemplo, com o Mercado Livre, certo? O que impede... Porque hoje você não tem acesso mais ao cliente se você vende no Mercado Livre. Então, você tem o quê? Você tem um produto, mas você não tem o cliente, cara. Eles têm o cliente. O Mercado Livre tem o cliente. Entendeu? Então, assim, você terceiriza. Se você pensar, o Mercado Livre é só o meu fim. Beleza. Cara,
eles podem fazer o que eles quiserem. Você terceirizou vendas pro Mercado Livre. Isso, Que é o mais, você- que a gente acabou de falar que é o mais importante que tem. Exatamente. Ou seja, o cara terceirizou aquilo que, na minha visão, seria o mais importante, porque é algo extremamente burocrático e se ele não faz, porque ele não tinha competência, né? Uhum. Então, isso é um grande aprendizado. É um grande aprendizado. E aí, algumas empresas, né? Eu nem chamo. Aqui eu tô falando concorrentes pra ficar fácil pro pessoal entender, mas lá internamente na empresa a gente chama de parceiros, né? Sim. Então, alguns concorrentes, alguns parceiros começaram a terceirizar pra gente essa homologação, esse projeto. Outros começaram a terceirizar pra gente a instalação, né? E aí, o que eu pensei? Eu pensei assim, cara... E outros, o projeto e a instalação. Os dois. Os dois. A maioria, os dois. A maioria terceirizava pra gente o projeto e a instalação. Só que eu tinha meus clientes também, que eu tinha vendido a solução completa pra eles. Já, Certo. né? Poucos clientes, mas eu já tinha eles. E aí eu pensava assim, cara... quando eu vendo instalação, ela tem uma porcentagem ali, uma fatia do valor total da venda. Isso. A homologação tem outra fatia, os equipamentos têm outra fatia. Quando eu vendo instalação e homologação, eu recebo uma fatia, 2 fatias aqui da venda. Certo. Porém, comprar o equipamento e entregar dá um trabalho relativamente pequeno. Só que eu deixo uma fatia relativamente grande do faturamento para trás. Sim. Então eu tinha todo o trabalho, toda a mão de obra, toda a responsabilidade, porém eu pegava as 2 menores fatias. As 2 menores fatias. Então eu falei, cara, tudo bem, eu vou continuar atendendo essas empresas, essas pessoas. Porém, por que eu vou deixar essa fatia de lado, sendo que dá praticamente o mesmo trabalho, praticamente a mesma responsabilidade, praticamente, né? Então, eu pensei comigo, né? Sempre pensei comigo, cara, não posso deixar de vender para o consumidor final. Não posso deixar de entregar. Certo. Né? Então, assim, existem empresas que não nos contrataram ou que pararam de nos contratar porque eles não aceitam de maneira nenhuma fortalecer um concorrente, né? Então, assim, mas eu tomei essa decisão, eu fui firme, perdi clientes, né? Por conta disso, né? Neguei oportunidades de emprego também, porque teve empresa que falou, cara, pelo amor de Deus, vem trabalhar para mim, né? Eu quero você como engenheiro da minha empresa, eu quero você como instalador da minha empresa, eu quero você aqui e tal, né? Então, perdi oportunidades de trabalho, né? Perdi clientes, mas eu acredito assim que, como você disse, eu tenho minha base de clientes hoje também, né? Então, construí uma base de clientes, né? Sim. Muitas e muitas vezes eu trouxe a fatia para dentro da minha empresa. Muitas empresas pensaram como você. Cara, é muito estratégico isso aqui, deixa eu contratar um engenheiro, né? Isso. Cara, instalação é muito estratégico, deixa eu contratar uma equipe de instalação. E aí hoje ficaram poucos clientes daquela época comigo até hoje. Então, se eu dependesse só disso, talvez eu não estaria mais no mercado hoje, ou talvez teria que fazer outra coisa, enfim, né? Então, também, por um tempo, prestar serviço para as outras empresas me salvou. Num outro tempo, ter os meus próprios clientes finais me salvou também. Te salvou também. Né? Então é aquela coisa de distribuir os ovos em cestas diferentes. Né? Apesar de estar tudo no mesmo mercado ali, mas eu fiz uma pequena distribuição que, cara, foi fundamental pra gente estar vivo até hoje. Eu falo que a gente que empreende, Gabriel, nós precisamos sempre estar atentos ao mercado mesmo, sabe? Que nem você falou Sim. da questão do estudo. Eu não faço isso de estudar todos os dias, mas eu sou uma pessoa que estou muito atenta às oportunidades. Então, por exemplo, a gente está diante de um momento em que haverá a reforma tributária. Uhum. Sim. Cara, isso vai virar um caos. Já é um manicômio tributário. Imagina que agora vai mudar totalmente a regra. Na minha visão, isso vai ser o que para muitos pode ser um caos, para mim vai ser oportunidade. Sim. Ou seja, a pessoa que conhecer um pouco mais de maneira aprofundada sobre Uhum. esse novo mercado tributário vai sair na frente. Então, o que eu vejo como um empreendedor que consegue permanecer no mercado, e a gente vai falar até disso, Uhum. de momentos desafiadores para Tá. você, o cara que é sazonal. Ou seja, em esse momento você está vendendo para prestador de serviço. Beleza, agora não faz mais sentido. Eu preciso aumentar minha margem, então agora eu vou para o cliente final. Uhum. Certo? Mas eu não deixei a fatia aqui. Por quê? Porque se aqui parar, aqui eu consigo voltar. Então, cara, você consegue ir modelando o seu Exato. negócio conforme a demanda do mercado. Exato. E aí você sobrevive, Isso. entendeu? Porque eu falo que o risco da ruína, até eu li esse dia atrás num livro chamado Rápido e Devagar. E ele fala isso, sobre o risco da ruína. Uhum. Cara, você precisa... Não tem como a gente prever o mercado. É até engraçado. Quando você pega um gráfico do mercado, o gráfico do mercado, ele não se compara, cara. Quando a gente olha, por exemplo, e fala assim, essa crise foi igual à crise anterior. Mentira, Não, cara. não foi. Não foi, cara. O que a gente tem de dados históricos em relação à crise, eles nunca dão a mesma... Não é a mesma crise, nem a mesma proporção. E aí, o que ele tá querendo dizer com isso? Que a única coisa que a gente precisa fazer é não entrar na ruína. Ou seja,
tirar a gente do jogo. A gente só precisa permanecer. Beleza, deu errado. Deu errado. Mas a gente só precisa permanecer no jogo. Faz a rota, muda a estratégia, planeja de novo, vai pra campo, faz. Uhum. É isso, cara. Tem que fazer. Exato. Então, quando você é sazonal, você consegue aí, usufruir melhor dos mercados, né? Exato. O Flávio Augusto um dia falou uma coisa, me doeu muito ouvir isso. Ele falou assim, eu não lembro as palavras que ele usou, vou parafrasear. Ele falou assim, ó, a gente não pode ser apaixonado pelo produto, a gente tem que ser apaixonado pelo sucesso, né? Isso é verdade. Isso me doeu muito, porque eu sempre fui apaixonado pelo produto, ou pelo serviço, né? Então imagina se eu fosse apaixonado por instalar, talvez eu não estaria aqui. Sim. Se eu fosse apaixonado por projetar, talvez eu não estaria mais aqui. Se eu fosse apaixonado por vender a solução completa, ponto, talvez eu não estaria aqui. Talvez você poderia ter falado assim, cara, eu não vou ajudar um concorrente, Exato. cara, eu não vou fazer isso. Exato. Poderia ter pensado assim, ou, eu sou apaixonado, como eu era, pela minha atividade CLT lá, sabe? Quando eu era CLT, eu nunca sonhei, enquanto era CLT, quando eu não sonhava em empreender, eu nunca chegou perto, nunca passou pela minha cabeça ter um rendimento anual na pessoa física que eu tenho hoje. Nunca, nem perto, entendeu? Então, o que acontece? Se eu tivesse me apaixonado pela atividade lá, talvez eu não conseguiria dar a vida que minha família tem hoje. Verdade. Entendeu? Talvez eu não conseguiria ter ajudado tantas pessoas como eu tenho ajudado hoje, né? Então, a gente tem... Eu acho que... Aí, hoje, faz sentido isso pra mim que o Flávio Augusto falou. Na época, me doeu, porque eu era apaixonado pela atividade, pelo produto, né? Mas hoje eu entendo que a gente tem que ser apaixonado pelo sucesso, né? Tem que ser apaixonado pelo propósito, né? Sempre existe alguma coisa maior do que a contabilidade em si. Sempre existe alguma coisa maior do que a energia solar em si, do que o projeto em si. Sempre tem alguma coisa maior por trás disso. E é atrás disso que a gente tem que correr, né? Isso aí. Thiago, a gente tá com quanto tempo aí? 35. 35, vamos lá. Continuando aqui, Gabriel, uma coisa que a gente vivenciou esses dias, uma crise literalmente na energia solar. Sim, sim. Cara, eu queria que você me contasse algum aprendizado que você tá vivenciando, porque eu tenho um tio, inclusive depois se você estiver assistindo, viu, tio? Tio Silvio, gosto muito de você, ele é um cara que também trabalha com Legal. energia. Parabéns, Silvio. Ele Somos guerreiros. Ele trabalha vendendo energia vendendo, solar. ele é vendedor. Tá, legal. E aí, ele falou, cara, tem sido um caos. Primeiro, por quê? Virou uma prostituição o mercado. Sim, é muito prostituído. E é normal. Cara, eu tô lidando aqui com possíveis outros contadores ou empresas de contabilidade que trabalham com contabilidade online que eles vendem contabilidade a R$ 89,90, gente. Cara, é o mercado, é concorrência. E aí eu queria entender de você. O que você tá fazendo, cara? Eu vi que você já emagreceu. Emagreci, não tô passando fome, pelo menos, né? Tá top. Mas o que você tá fazendo para mudar a estratégia? O que você passou e o que você tá aprendendo nesse novo cenário para você passar por esse novo ciclo aí? Cara, Um pouquinho de café também. Primeiro, eu tô aprendendo a ter inteligência emocional. É muito desafiador emocionalmente, né? Isso é verdade. Porque assim, eu acredito que você deve participar de grupos de contabilidade no WhatsApp, deve seguir páginas de contabilidade, né? Como eu sigo páginas de energia solar, participo de grupos de empresas de energia solar, né? E a gente pode focar nas desgraças, nas tragédias, né? Ou a gente pode focar nas soluções, né? Sim. Então, os problemas, eles existem e as soluções, elas estão aí também Só existem soluções, um pré-requisito para que exista solução é que exista um problema. Então, eu já me desesperei? Já. Mas, graças a Deus, essa fase passou rápido, durou ali alguns minutos ou, né, algumas horas. Certo. Mas o meu desespero passou. Primeiro ponto. O mercado de energia solar ele tem sido atacado, né? Eu não quero discutir se é errado, se é certo, se é verdade, se é mentira, se é político ou não. É um fato. O fato é, o mercado ele tem sido atacado por legislação, por regra, por uma série de coisas, né? Beleza. O mercado também, o que acontece? Numa mudança anterior de regra que a gente sofreu, houve uma demanda antecipada, né? Sim. Então, de 2022 para 2023 teve uma mudança de regra. Nós, empresas de energia solar, fizemos terrorismo, né? Então, a gente ficou fazendo terrorismo com os clientes, falando assim, compra agora, compra agora, compra agora, compra agora. Deu certo o nosso terrorismo,
Por quê? Vendeu. Todo mundo assim, né? Muita gente que ia comprar em 2023 antecipou para 2022. Batemos recorde de vendas, né? Dezembro de 2022 eu vendi mais do que 2021 inteiro, né? Dezembro de 2022 eu vendi Isso. mais do que 2021 inteiro. E aí 2023 o que aconteceu? Né? Então o gráfico da energia solar estava aqui, chegou 2022, 2023, né? Despencou. Aí foi um desafio já pra gente, né? Foi um desafio porque a Hipersol, né? Não vou discutir aqui se foi um erro ou um acerto, mas a Hipersol, ela se adequou para atender 2022. Só que 2023, cara. Colaboradores, estrutura física, carro, cara, tudo que você imagina, né? Nossa estrutura. E 2023. Graças a Deus sobrevivemos, tomamos as decisões que a gente achou que a gente tinha que tomar. Que eu falo pra você do risco da ruína, né? Exato, exatamente. Cara, tipo, pô, quebrou as duas pernas. Pô, mas tô respirando, tô aqui, tô é. vivo. Exato, então fizemos tudo que a gente achou que a gente tinha que fazer pra sobreviver. Sobrevivemos 2023. Beleza. Só que agora, muita gente entrou no mercado de 2020 a 2022. Muitas empresas entraram no mercado nesse período. E muitas empresas de 2022 para 2024 saíram do mercado. Sim. Porém, aquele monte de gente que entrou, que vendeu um monte, agora muitos estão desesperados. E aí acontece o famoso guerra de preço, leilão. Cara, preciso ganhar R$1.000 Pra poder pagar as pra contas. poder pagar minhas contas. Cara, preciso ganhar R$500 pra passar no mercado hoje. Eu conheço pessoalmente várias empresas que precisam ganhar R$1.000 numa venda, R$500 numa venda pra poder passar no mercado, porque só o cara trabalha na casa dele, ele precisa levar... De verdade, várias empresas. Cara, conheço várias empresas que estão devendo pro cliente até hoje. Por quê? Porque o cara também criou uma estrutura lá em 2022. Sim. Né? Energia solar é um ramo que o ticket é relativamente alto. Então, o ticket é relativamente alto e a entrega é relativamente demorada. Então, a gente demora 30 dias para fazer uma entrega. Então, em 30 dias, você está vendendo. O dinheiro está entrando, né? Porém, daqui 30 dias eu tenho que fazer algumas entregas, daqui 60 outras, daqui 90 outras. Então, tem um monte de empresa de energia solar que saiu do mercado sem entregar. Né? Então, o cara colocou ali 20, 30, 50, 100, R$300.000 na conta de uma empresa de energia solar e ela saiu do mercado. Existem distribuidores, né? As empresas de energia solar foram lá comprar equipamentos dos importadores. O importador simplesmente sumiu. Né? Então, virou um caos, cara. Virou um caos, entendeu? Cara, se a gente sair perguntando por aí, você vai achar fácil uma pessoa que foi fraudada. Você vai achar fácil uma pessoa que foi enganada, que foi prejudicada, né? Então, a gente tá vivendo isso, né? Aí, eu acredito que a gente tá num mercado, não só a Hipersol, mas eu acredito que a contabilidade também e todos os outros segmentos também. As estratégias são diferentes, mas a gente tá no mercado de credibilidade e experiência. Né? É o que eu acredito. Então, energia solar especificamente, a credibilidade hoje conta muito. Justamente por causa disso que eu acabei de contar. Exatamente. A experiência, todos os mercados contam demais, né? Eu acabei de emagrecer 27 quilos, né? Dr. Thiago Viana, obrigado, né? Fazer uma propaganda aqui para um rapaz, para um médico que me ajudou aqui, né? Com acompanhamento 27 quilos, eu peso do Dani, coitado. Perdi um Dani. Sacanagem. Brincadeira, Dani. E por que que eu contratei esse profissional, que eu paguei para esse profissional me ajudar, a me acompanhar? Pela experiência que você tem quando você chega na recepção da clínica do Dr. Thiago. Cara, que é o sucesso, né? É o resultado. É o resultado. Você sai da esfera, desculpa eu utilizar esse termo, falar. mas da prostituição de valor, que, cara, eu tenho um outro tio na verdade, da minha esposa, né? E ele queria fazer energia solar. Uhum. Aí ele chegou e o cara falou, ó, é 18 mil. Uhum. Aí ele foi num outro, o cara falou 15. Aí ele chegou num outro, e chegou pro cara, e o cara falou assim, quanto você tem? Ele falou assim, cara, eu tenho 10 mil. Se você quiser fazer, faz, senão eu vou deixar meu dinheiro guardado. O cara falou, eu faço. Meu Deus, Pensa só, Gabriel, uma casa com 2 ar-condicionado. Cara, a gente sabe que não é esse preço. Talvez ele pagou, sei lá, ele ganhou o quê? 500 no dia? Porque se você pega um produto, ou às vezes ele colocou de uma maneira, de qualquer jeito, né? Exato. Então, essa prostituição, ela quebra, porque você precisa, qualquer negócio, você precisa ter margem pra você poder sobreviver, cara. Não existe isso. Precisa. Se você não tiver margem, você tem que ter o quê? Tecnologia.
Ou seja, você tem uma tecnologia que desenvolve lá o produto e faz, aí beleza, é uma startup, aí você tem 3 pessoas na equipe e vende o negócio a R$ 59,90, aí tudo bem. Mas a gente tá falando, não, a gente tá falando de credibilidade, você tem que ter um veículo, você tem que ter um pós-venda, você tem que ter uma estrutura para poder gerenciar tudo isso. Cara, como que você tem uma estrutura dessa forma? Não tem como. Mas Exato. pode continuar. Concordo 100%, concordo 100%. Por exemplo, deixa eu ser um pouquinho mais técnico aqui agora, vou vender Pode meu ser, peixe, pode né? Por exemplo, a gente fala de energia solar, todo mundo lembra das placas, né? Aquelas placas que vão no telhado. Aquelas placas, elas são fixadas com estruturas metálicas, na estrutura da telha. Certo. Esse material que segura as placas lá no telhado, ele compõe, a fatia que ele representa no orçamento final é 15% do orçamento. Então assim, paguei R$ 10.000 lá, né? Desses R$ 10.000, R$ 1.500 é a estrutura metálica que segura a placa no telhado. Certo. Existem casos, centenas no Brasil, de placa voar com o vento, né? Uma placa, ela pesa 35 quilos. Então, você imagina uma placa virar uma vela, 35 quilos, vai sei lá quantos metros de altura e desce e cai em algum lugar, né? Então, assim, será que o cara que tá vendendo num preço absurdamente barato, será que ele tá colocando a estrutura ideal, né? Sim. No nosso orçamento, a gente coloca a marca da estrutura e os 12 anos de garantia que a estrutura tem, de fábrica, né? Por exemplo. Então, isso que você falou é verdade. Tudo bem, existe uma guerra de preço, mas é interessante também a gente entender se não existe a possibilidade do cara sacrificar alguma coisa em prol disso, né? Porque eu já peguei orçamentos, por exemplo, o meu custo de material é 10 mil. Eu peguei o orçamento do cara vendendo por 9.900 pro cliente. Falei, cara, eu tenho acesso aos mesmos fornecedores que o meu concorrente. Inclusive, os seus fornecedores, a maioria é tudo importador. Tudo importador, né? todos não eles. tem praticamente... Não existe nada de energia solar nacional. Hoje produzido praticamente aqui nacionalmente nada. Exatamente. Então, a gente tem que comprar de um importador. Todas as empresas têm que comprar de um importador ou importar direto. Só que os fabricantes são os mesmos. Ainda que a gente importe, o fabricante é o mesmo. Sim. Né? Então, os acessos que a gente tem são os mesmos. E assim, quanto maior a empresa, maior o poder de compra dela. Então, assim, você chegar numa empresa relativamente grande e você ter um preço um pouquinho menor, faz um pouco de sentido pelo poder de compra que esse cara tem, né? Agora, você chegar numa empresa muito pequena, às vezes uma empresa de uma pessoa só, e esse mesmo cara ter o menor preço, e esse preço ser muito menor do que o segundo menor, aí é muito complicado, é de se desconfiar. É de se desconfiar, tô falando do nosso mercado, né? Sim. Então, o que eu tenho feito para me diferenciar da concorrência? Primeiro, buscado credibilidade. Então, eu falo pro meu cliente assim, vem tomar um café aqui na minha empresa, que eu vou te mostrar que eu tenho um estoque aqui, né? Que eu vou te mostrar que eu tenho um endereço físico aqui na cidade. Que eu vou te mostrar que eu tenho um CNPJ há 9 anos aqui, né? Que eu vou te mostrar, eu vou abrir minha tela aqui, eu vou te mostrar um monitoramento de todos, eu monitoro todos os meus clientes online. Todos. Eu sei todos, eu sei quanto cada um tá gerando, eu sei, né? Então, olha, se você for lá na minha empresa, você vai ver um cara de pós-venda, eu tenho um colaborador lá de pós-venda. Entendeu? Eu tenho um colaborador lá, um financeiro, eu tenho minha equipe comercial, eu tenho CLT os meus instaladores, porque eu gosto de controlar a qualidade da minha instalação. Gabriel, é mais barato você ter uma equipe CLT? Não, você sabe que não. É muito mais barato terceirizar. Sim. Mas eu tô preocupado tanto com a experiência que o meu cliente está tendo na hora que chega um prestador de serviço dentro da casa dele, como eu também tô preocupado em controlar a qualidade. Como eu também tô preocupado em dar suporte, né? Sim. Porque a hora que você precisa de um suporte, um terceiro ele vai falar, tô ocupado, não tenho agenda... paga não sei quanto, não vou, tal. Agora, um cara CLT, ele é subordinado. Então, o cara é CLT, vai lá e faz agora desse jeito. Beleza, tô indo fazer. Então, tudo isso tem um preço, né? Então, obviamente que a gente não consegue concorrer por preço nesse mercado. A nossa empresa não consegue mais. Porém, eu vendo para quem tá preocupado em ter pós-venda, para quem tá preocupado em colocar um equipamento de qualidade, para quem tá preocupado em ser atendido no longo prazo, né? Então, eu, graças a Deus, não estou mais no mercado de preço, né? Tento vender o mais barato possível, né? Eu tento ser o mais agressivo possível em preço. Sim. Mas eu entendo que eu nunca vou conseguir ser o mais barato de todos os orçamentos que o meu cliente pegar, né? Então, isso eu já entendi, e aí eu tento compensar por outras formas. Tento compensar principalmente com credibilidade e com experiência, né? Com treinamento de colaborador, enfim, com estrutura, com tudo. E o que eu tenho feito, né, primeiro, para me diferenciar da concorrência, o que eu tenho feito visando o futuro, sendo que eu mesmo falei, saiu da minha boca aqui, que o mercado ele tem sido atacado constantemente, né? Eu tenho buscado estratégias de inovação, estudar, né? Então, por exemplo, eu sei que a bateria, ela é certa.
entendeu? Hoje ela ainda tá caro. Mas, 9 anos atrás, quando eu comecei a vender energia solar, demorava 9 anos pro cara recuperar o investimento dele. Boa. Hoje, demora de 2 a 3 anos. A bateria hoje, para você colocar uma bateria na sua casa, o seu retorno de investimento, junto com a energia solar, já é de 8 anos. Então tá mais fácil vender uma bateria hoje, do ponto de vista de payback, do que vender um sistema solar fotovoltaico tradicional 9 anos atrás. Só um adendo. Pessoal, quem não sabe o que é payback é tempo de retorno. Então, você investe um valor monetário e aí o payback ele vai te trazer ali qual é o tempo em que aquele dinheiro que você investiu ele vai retornar para você. É que às vezes o pessoal não Exatamente. sabe. Boa. Então, cara, que legal. E até eu ia perguntar isso, porque, por exemplo, a gente tá vivendo uma crise hídrica, obviamente. Estamos, bandeira né? vermelha, Isso. tal, adicional na conta. Beleza. O que vai acontecer na minha visão? Até eu tava falando lá em casa lá. Falei assim, ó, na minha visão, casa nenhuma vai ser feita se não tiver, por exemplo, um projeto de energia solar Uhum. com a bateria. Porque a instabilidade, na minha visão, vai ser muito grande, Sim, certo? já é, na verdade. Já é. Então, por exemplo, nessa última crise, a gente ficou sem água há vários dias, a gente ficou sem energia picando em alguns momentos. Cara, como que a gente faz? Não tem como. Né? E aí, o que você vê pro futuro, por exemplo, da energia? É essa questão da bateria, da utilização da bateria? Muito pra mais do suprir? que isso, muito mais do que isso. Eu tenho 5 minutos aqui pra... Claro, até mais. É o seguinte, não sei se você vai lembrar, Matheus, a gente é novo, né? Mas assim, lá atrás, década de 90, quando alguém queria uma linha telefônica, a pessoa comprava ações da companhia telefônica estatal Isso. e tinha direito... Era investimento, Era inclusive. investimento, o pessoal revendia. Meu pai falou, tem um condomínio lá em Bauru, custa R$1 milhão o terreno. Meu pai falou assim que lá na década de 90, um colega de trabalho dele ofereceu um terreno nesse condomínio em troca de 2 linhas telefônicas na época. Hoje vale R$1 milhão um terreno nesse condomínio. Quase 1 milhão, 800 mil, 900 mil, sabe? Então, assim, era investimento, o pessoal revendia, tal, comprava ações da companhia. Era assim, telefone antigamente. Hoje, o que a gente faz? A gente escolhe se a gente quer comprar da Claro, da Vivo, da TIM, da Oi, né? Hoje, cara, eu acho que eu pago, sei lá, R$50, R$40 por mês no meu telefone. Eu escolho, eu troco a qualquer hora, eu faço uma ligação, eu troco de operadora, né? A energia elétrica caminha no mesmo sentido. Já é possível hoje o Matheus chegar no Gabriel e falar assim, Gabriel, não quero mais comprar energia da CPFL, eu quero comprar da Hipersol. A Hipersol vai lá e fala assim, então tá bom, Matheus, a partir de agora quem vai mandar a fatura de energia para você é a Hipersol e em relação ao que você está pagando hoje, você vai economizar 10% todos os meses. Por quê? Porque a gente tem investidores que estão construindo as próprias usinas, estão injetando essa energia na rede da CPFL, a CPFL está dando para eles créditos energéticos e eles vão lá e transferem os créditos deles para outras pessoas. E aí a gente consegue dar 10, 15, 20, 30% de desconto na conta de energia de qualquer pessoa sem ter um centavo de investimento. Caraca. Então, esse é um caminho que a energia solar está tomando. Então, um caminho mais centralizado. Usinas relativamente maiores e consumidores que não precisam mais investir e nem dispor de telhado, nem nada disso, né? Por exemplo, tem empresa de gás encanado que vende lá, que entrega a fatura de gás para o cliente e entrega a fatura de energia também, entendeu? Porque a empresa de gás, ela montou lá a usina dela e ela pegou a carteira de clientes dela de gás e falou, ó, agora eu vou vender para você energia também, você vai economizar aí 20% todos os meses na sua conta. Esse é um caminho que o mercado está tomando e aí o pessoal está dentro disso. Então, hoje, se o nosso cliente ele mora num apartamento, por exemplo... E não conseguiria montar uma estrutura de equipamento... Exatamente. Ele conseguiria comprar. De repente, não tenho crédito, não quero financiar, não quero investir, enfim. Cara, eu tenho outras alternativas. Isso para clientes pequenos hoje. Para clientes um pouco maiores, industriais, hoje, existe um mercado livre de energia. A nossa conta de energia da CPFL na nossa região, ela é composta basicamente por 2 tarifas, a TUSD e a TE. TUSD é tarifa do uso do sistema de distribuição. A gente paga para a CPFL o aluguel da estrutura que ela mantém para nos entregar energia. Poste, transformador, subestação, fio. A outra parte da tarifa de energia é a TE, tarifa de energia, que é o que vai para a usina, para o gerador. Ah, tá. O que eu posso fazer hoje? Eu posso fazer um acordo diretamente com a usina e falar assim para ela, ó, usina, a TE eu vou pagar direto para você. E a TUSD eu continuo pagando para a CPFL. Aí eu vou ter um desconto, eu vou fazer um contrato, por exemplo, eu vou chegar na usina lá e vou falar assim, ó, eu vou comprar durante 10 anos a energia sua por um preço X, vamos cravar esse preço? Para a usina é interessante porque é mais do que a CPFL paga. Entendi.
né? Para o cliente é interessante porque é menos do que ele paga para a CPFL. Entendi. Entendeu? O valor ali é menor. Eu tô, assim, quem entende do mercado sabe que não é muito bem desse jeito. Eu tô, assim, simplificando tudo Sim, pra mas ficar didático. pro ouvinte ele entender, Exato, né? para as pessoas Por exemplo, entenderem. eu tô entendendo. Então é para ficar didático, né? Então, isso chama mercado livre de energia. Os consumidores, eles fazem acordos diretos com os produtores de energia, Uhum. né? E pagam para a CPFL só o que de fato ela entrega. A energia ele tá negociando com outra pessoa, que é lá direto com o produtor. Que legal. Isso chama mercado livre de energia. Hoje é só para cliente industrial, né? Grupo A, que a gente chama. A partir de 2026, 2027, vai chegar nas residências também o mercado livre de energia. Então, a gente também está inserido no mercado livre de energia. Que Então, legal. clientes industriais, por exemplo, que paga 100 mil, 200 mil reais, 1 milhão de reais por mês de energia elétrica. Tem várias indústrias que pagam isso. É normal uma indústria de médio e grande porte pagar 100 mil reais por mês de energia. Sim. Então, para ele colocar uma usina solar no telhado dele, às vezes não tem espaço, ou às vezes é um investimento, assim, de dezenas de milhões de reais. Às vezes a indústria ela prefere falar assim, ó, eu prefiro pegar isso aqui e comprar uma máquina do que colocar em energia solar. Sim. Então tá bom. Então vamos aderir ao mercado livre de energia. Investimento praticamente zero e você tem até 30% de economia na sua conta, fazendo essa negociação direto com o produtor, né? Então o mercado está caminhando nesse sentido também. Certo. Né? Outra coisa que está acontecendo, Hum. essa somatória de usinas fotovoltaicas, né, de pequeno e grande porte que estão sendo instaladas no Brasil, elas começam a gerar energia às 6 horas da manhã. Meio-dia, todas as usinas solares do Brasil estão gerando em capacidade máxima. 6 horas da tarde, nenhuma mais está gerando. Nenhuma mais está gerando. No Brasil, desde 1900 e bolinha, a gente tem um problema energético aqui. Você tem cliente, se você tiver cliente industrial, você vai saber que a indústria, ela paga, no horário ponta da energia, ela paga mais caro Isso. do que no hora fora ponta. Isso. Por quê? Porque o Brasil não tem condições de entregar energia depois das 5 da tarde para o Brasil inteiro. Entendeu? Então, o que o governo faz? Porque o governo que regulamenta tudo isso. Ele fala assim, ó, a partir das 5 da tarde, fica 5 vezes mais cara a energia para a indústria. Aí ele obriga a indústria a parar a produção, né? O governo dá um tiro no PIB, fala assim, cara, vamos parar o PIB 5 da tarde, porque a gente não tem capacidade de entregar. Simples assim. E aí vem a energia solar e não resolve esse problema. Sim, porque depois das 5 da tarde não tem mais entendi. geração de energia solar. Então, para onde a gente está caminhando? A gente está caminhando para um cenário que não só a indústria vai pagar diferentes tarifas em diferentes horários, mas a residência também. Todos os consumidores vão pagar diferentes tarifas em diferentes horários. Em diferentes horários. Já existe a tarifa branca para alguns consumidores, é opcional. Mas olhando para fora, olhando para os Estados Unidos, para a Europa, a gente acredita que vai ser obrigatório para todo mundo num curto espaço de tempo aí. Quando eu trabalhava com usina hidrelétrica, elas funcionavam 24 horas por dia. Hoje, existem usinas hidrelétricas que o operador nacional do sistema, o governo, né, basicamente, fala assim para elas, ó, eu quero que vocês operem só depois das 5 da tarde. Porque antes das 5 da tarde, tem solar um monte aí, tá sobrando energia, pode... Então, existem usinas de ponta, que a gente chama hoje. Usinas que só funcionam na hora ponta no Brasil. Na hora ponta. Então, onde entra o nosso mercado quando isso começar a acontecer de forma mais intensa, né? Pagar diferentes tarifas em diferentes horários. Se eu tiver uma bateria na minha casa, eu posso escolher para onde vai a energia que eu estou gerando no meu painel fotovoltaico. Se ele vai para a bateria ou se ele vai para a rede da CPFL. Se for um horário que a energia é cara, compensa mandar para a rede da CPFL. Porque eu estaria vendendo, entre aspas, que a gente não pode usar esse termo, mas a gente estaria vendendo energia por um valor alto. Se a tarifa de energia está muito baixa, compensa eu carregar minha bateria do que vender barato. Do que vender barato. Porque daí, num horário quando a energia é cara, eu uso a energia da minha bateria. Putz, entendeu? cara. Isso já é possível tecnicamente. Eu já vendo equipamento que faz isso hoje, que faz um gerenciamento de energia. Entendi. Existe equipamento, já isso... Agora, essa tecnologia que você tá no Brasil ainda não tem muito. O cara pega o carro elétrico dele, conecta na tomada, e esse gerenciamento entende se ele tem que pegar a energia da CPFL, da placa solar ou da bateria do carro elétrico dele. Entendeu? Caraca. Então, até a bateria do carro elétrico, ela serve de backup para você poder usar em diferentes horários. Então, apesar do mercado, da regulação do mercado, ela tá numa decadência, né? Do ponto de vista de regras, de legislação, do que a gente entende hoje, né? Porém, numa outra linha, o mercado, ele tá evoluindo. Sim. Então, a gente tá olhando para isso. A gente tá olhando para o que tá crescendo, né? Em vez de se desesperar,
né? Com aquilo que está em decadência, a gente está tentando criar esperança naquilo que tá crescendo. E esse dia atrás, eu não sei se você viu, ó, eu vou trazer uma novidade pra você. Você viu uma startup que, cara, é muito legal. Sabe o que ela fez? Ela colocou um satélite. Não sei se você viu? Ah, com espelho, cara? Com Eu espelho, vi, você cara. viu? Achei fantástico. Ela achei coloca, fantástico. ela coloca um satélite, né? Uhum. E nesse satélite tem um espelho. Esse espelho, ele consegue pegar a energia 24 horas do sol e transmitir direto para as placas solares, né? Cara, isso assim... Eu falei, cara, isso que resolve um genial, problema cara. da humanidade, do Brasil, um problema do setor elétrico brasileiro muito grande. Muito grande. Você imagina, por exemplo, uma placa hoje gerando energia 24 horas por dia? Não, cara, Seria surreal, né? surreal. Eu achei fantástico isso, né? Não sei Que qual que legal. quando que isso vai começar a ser popular, viável, não sei, né? Mas, cara, a solução é fantástica. Fantástica. Que legal. Thiago, e aí, o papo você acha que tá bacana? Top. Já tem energia solar na sua casa, Thiago? Ainda não. Ah lá, Por opa! enquanto, Já vamos deixar um cartãozinho aqui. Por enquanto. Mas vamos lá. E a gente tá com quanto tempo aí? 55. 55. Então já vamos pro final. Até para não tomar muito seu tempo também, Gabriel. Não, estamos à disposição. Mas, cara, me fala uma curiosidade, né, que você teve aí, algo que, assim, pra você, fala, meu, eu aprendi muito com essa situação aqui especificamente, e aí, a partir daí, a gente vai pro encerramento mesmo, mas algo que mudou a sua vida, assim. E até, às vezes, eu gosto de trazer pro cliente assim, se você voltasse, você tá com quantos anos hoje? Tô com 31. 31. Eu vou fazer 31 semana que vem. Inclusive, no próximo podcast que eu vou gravar dia 25, é meu aniversário, viu, Vai ter Thiago? bolo. Vai ter bolo. É meu aniversário. Então, assim, o que você faria se você pudesse voltar lá atrás? Você começou a empreender com 21. Cara, o que você faria? Que curiosidade você falaria pra gente? Que você mudaria e falar, cara, agora eu faria diferente. Cara, o que eu mudaria? Primeiro, eu jamais faria uma faculdade em período integral. Jamais. Eu acho que eu gostei de ter feito engenharia elétrica, né? Não me arrependo. Faria de novo engenharia elétrica, muito interessante. Porém, eu me matricularia num curso noturno e procuraria um trabalho de vendedor durante o dia. Eu pegaria uma empresa que eu admiro. Falo, cara, essa empresa, eu admiro ela, é uma empresa grande, o pessoal, o fundador, ele é visionário, tal. E eu ia trabalhar de vendedor nessa empresa para entender como as coisas funcionam e tal, e aprender a vender. Isso eu faria de diferente, né? Que legal, cara. E qual foi o grande aprendizado da minha vida? Eu entrei num mercado regulado pelo governo. Sim. Né? Isso dói demais. Me dói demais estar num mercado que uma canetada complica tudo. Complica tudo. Uma assinatura pode mudar tudo daqui pra frente, né? Sim. Então, por isso que eu me dedico... por isso que eu citei no começo do podcast que o que eu mais me dedico a estudar hoje continua sendo vendas. Por quê? Se eu aprender a vender, cara, qualquer coisa serve. Entendeu? Qualquer coisa serve. Então, se a energia solar der tudo errado, se eu for vender carro, os fundamentos são os mesmos. Se eu for vender casa, os fundamentos são os mesmos. Se eu ligar pro Matheus, me dá um emprego aí no seu escritório de contabilidade, eu posso ser seu vendedor? Os fundamentos são os mesmos. Sim. Né? Vou ter que aprender outros produtos, vou ter que me aprofundar em outros assuntos. Você vai ter que aprender o produto, né? Vou ter que aprender o produto. O que o produto Mas oferece. os fundamentos de vendas, eles são os mesmos, né? Então, Gabriel, e se tudo der errado hoje? Vou achar uma empresa que eu admiro e vou me candidatar a vendedor. Com 9 anos de experiência, com não sei quantos anos de formado? Sim. Engenheiro eletricista formado, 9 anos trabalhando com energia solar, trabalhei 4 ou 5 anos com usinas hidrelétricas, subestações e tal. Essa especialidade é uma especialidade que tem muita oportunidade no mercado. Com toda a minha experiência, com tudo que eu já fiz, eu procuraria uma vaga de vendedor numa empresa que eu admiro. Legal, cara. Quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, né? O meu maior aprendizado foi quando eu trabalhei numa loja de material de construção como vendedor. Olha só. Eu aprendi a me relacionar com pessoas, aprendi a me interessar pelas pessoas. Uhum. E isso foi um grande aprendizado, porque geralmente quando você fala de contador, você tem, na maioria, né, das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes você atrela um cara mais velho, um cara que não se comunica muito bem, um cara mais fechado. Então, essa foi uma desconstrução que eu tive que fazer, entendeu? Então, ter trabalhado como vendedor me ajudou muito. Então, cara, que dica legal. E aí, até pra finalizar, eu até tinha colocado aqui, acabei esquecendo, mas acho importante, porque você foi uma empresa que estava num regime de tributação chamado Simples Nacional e você migrou para o lucro real. Migrei. Então, tem muita gente que tá pensando em migrar para o lucro real. Cara, queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque é uma loucura. Você deve estar vivenciando aí. Cara... Só não fala mal do contador, pô, não, por favor. Eu vou falar muito bem do contador, né? Já falei isso para outras pessoas, que o Matheus ele foi indicado, né? Quem indicou o Matheus foi o pastor Jean, né? Se ele estiver assistindo esse podcast, né? Pastor, o Matheus tá te devendo uma comissão. E... Por quê? Porque eu tinha problemas
né, com contabilidade, né? Sim. Para mim é um assunto muito complexo, eu tenho muita dificuldade de entender. Muita dificuldade. Cara, eu fiz cálculo 1, 2, 3 e 4 na faculdade, mas contabilidade, cara. Não entra, né? E Entendi. tem muita dificuldade com contabilidade. E aí, cara, aí eu tinha problemas, né? A agência de marketing nunca deu certo na Hipersol e contabilidade só agora. E aí, né, eu chamei você pra conversar, a gente conversou Isso. tudo. O que é interessante, tanto você, que é um profissional que eu admiro, como o Dr. Tiago, que é um profissional que eu admiro também, meu médico, são pessoas que, quando me chamaram pra reunião, no caso do Dr. Tiago na consulta, são pessoas que me deram uma aula. Você Legal. me deu uma aula de contabilidade na primeira Que reunião legal, cara. que a gente fez. O Dr. Tiago me deu uma aula de medicina na primeira consulta que eu fiz com ele. A minha primeira consulta com o Dr. Tiago demorou 1h40, né? Porque geralmente a gente tá acostumado a ir no médico e ficar 15 minutos, 15 minutos. né? Então, primeiro, cara, você quer migrar? Você quer abrir uma empresa? Você quer migrar de regime, né? Porque o Simples Nacional, ele é relativamente simples, né? Relativamente tranquilo. Tem uma reunião com o contador e, cara, veja se ele te clareou alguma coisa, sabe? Porque, cara, se ele não for capaz de te clarear agora, muito menos depois, quando Muito as coisas menos depois. ficarem mais difíceis e mais complexas, né? Então, começa por aí. Eu acho que a gente tem que confiar muito no nosso contador. Então, cara, quando você chegou lá e me deu uma aula, você gerou credibilidade e autoridade pra mim. Eu falei, cara, Isso. é esse cara que eu preciso. O Matheus, ou a equipe dele, eles mandam relatórios todos os meses com dados que nem o meu ERP tem lá na minha empresa, entendeu? Então, aquele relatório seu em Sim. PDF lá, cara, a gente usa ele de indicador pra gente. Porque legal, tem dados cara. lá que a gente não tem, que você tem, Sim. né? Então, o escritório do Matheus tem dados da minha empresa que a minha empresa não tem. Então, a organização dele, o conhecimento dele, né? Então, se for com o Matheus, com ele. Se for com outra empresa, né? Eu acho que você tem que tomar esses cuidados. Sim. Agora, o que é interessante no lucro real? O lucro real, ele te ensina a ser empresa. É. Né? Porque o lucro real, você tem que tomar um café, pegar a nota fiscal com o CNPJ e mandar para contabilidade, né? Isso. Então, primeiro ponto, ele te ensina a ser organizado, né? Isso é muito legal, cara. Cara, a organização, eu não acho que a minha empresa é a mais organizada do mundo, mas a gente vem progredindo. Há 9 anos a gente vem progredindo. Por uma obrigação, né? Por uma obrigação, principalmente. Mas você acaba, ou Não, seja, sendo benéfico, né? a gente vinha progredindo em organização. Lucro real, demos um salto em organização. Muito legal. Né? Gostamos demais, cara. Gostamos demais de ser cada dia mais organizado. Cada dia a gente fica mais feliz com a nossa organização. Então, assim, primeiro, o lucro real, ele te obriga a ser organizado, ou mais organizado, né? Se você pegar todas as notas fiscais, de tudo que você compra, de tudo que você vende, mandar pro seu contador, cara, ele vai fazer toda a gestão da sua empresa, cara. O escritório do Matheus manda tudo. Então, você não precisa nem ter RP. Se você tiver organização com as notas, o Matheus faz o resto, né? Então, assim, primeiro, aprendemos a ser empresa de verdade. Segundo, eu acho que uma empresa, ela tem que se preparar para o pior cenário. Sim. Que o pior cenário, na verdade, ele é o melhor cenário. Como assim? Quando você atinge... Quanto que tá o teto do Simples hoje? Você sabe de cabeça ou não? 3.600.000. 3.600. Então, cara, todo mundo que monta uma empresa quer faturar mais de 4 milhões por ano. Ninguém quer ficar nos 4 milhões. Então, se você montou uma empresa baseada na tributação do Simples, você está pensando pequeno demais. Significa que você não pode crescer depois dos 4 milhões, né? Então, outra coisa. Se você... Eu por princípio, eu não sonego 1 centavo de imposto, por princípio, né? Então, assim, o lucro real, ele vai te ajudar nisso, né? Porque as pessoas que sonegam, elas estão num risco, né? Elas estão num risco constante. Se você está sonegando a sua empresa, você está cada dia mais próximo do desastre. Sim. Né? Uma questão de tempo. Se você fizer sucesso, você vai se ferrar, né? Agora, se você for pequeno para da sua vida, aí talvez você consiga passar impune, né? Pelo menos é o que eu observo, né? Eu prego para não sonegar. Então, assim, o lucro real dá um incentivo pra gente não sonegar também. Um incentivo um pouquinho a mais, assim, né? A gente fica mais tranquilo em não sonegar, porque, né, tem os cálculos lá que faz pra... Né, as despesas, elas vão te ajudar de uma certa forma. Então, ser organizado vai te ajudar de uma certa forma, né? Então, assim, cara, a minha empresa, apesar da gente ter algumas questões ali de hora vem de serviço, hora vem de produto e tal, mas eu acho que as empresas, elas têm que se preparar para entrar no lucro real um dia. Para entrar no lucro real. Né? Aí sim você tem uma empresa saudável. Cara, se você estiver no Simples, beleza, sua margem é maior agora.
né? Mas se prepare, já tenha um preço, uma precificação. Aí você sabe que enquanto você está no Simples, você pode dar um desconto maior. Enquanto você está no Simples, você pode ter uma flexibilidade. Mas eu acho que a gente já tem que compor preço desde o princípio para um dia chegar Isso aí. no lucro real, né? Porque até o lucro presumido, se eu não estou enganado, Matheus, se eu estiver errado, você me fala. Até o lucro presumido tem teto, né? De faturamento, né? O teto do lucro presumido é 78 milhões. Já é, 78 milhões. já é um outro patamar. Mas a gente quer chegar lá também, gente, né? A gente quer chegar lá. Então, Mas assim, eu tem acho que teto também. né, toda empresa tem que se preparar para o lucro real, cara. Então, beleza, estou no simples ou estou no lucro presumido, tá bom, mas se você estiver preparado para o real, o resto são surpresas boas, né? E o mais legal, assim, que não existe regime mais certo, né? Uhum. Existe um regime que você vai pagar o menor imposto possível. Exato. Então, é uma coisa que eu sempre... Você sabe disso, né? Uhum. Uma coisa que eu amo fazer é, cara... Se a empresa do Gabriel tá pagando imposto a mais, a gente precisa descobrir, Uhum. entendeu? Que foi o que a gente já fez durante o Sim. percurso, né? Mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque a gente precisa encontrar esse meio, porque senão você não consegue permanecer no mercado. Uhum. Imagina que seu concorrente tá pagando, sei lá, 5%. E aí você tá pagando 10%. Cara, que competitividade que você vai ter? Exato. Pensando num cenário que nem o seu segmento, um segmento, como eu falei, extremamente competitivo. Uhum. Que às vezes você não consegue passar essa percepção de valor e o cara te troca por R$1.000, pô. Exato. Entendeu? Então, Às vezes R$1.000 tá no imposto, né? às vezes R$1.000 tá no imposto. Então, Uhum. que legal. Então, se você quiser migrar pro lucro real, cara, você tem que ter tudo muito bem alinhado e se preparando pra isso, porque eu acho que isso é legal. Hoje a gente tá fazendo uma limpeza no escritório, né? Uhum. Até depois eu ia te levar lá, Uhum. você vai ter que ir embora. Mas, o que a gente tá fazendo? Eu tô limpando, tirando alguns armários, sabe por quê? Porque eu quero colocar mesa e cadeira. Mas não tem gente pra trabalhar lá, Gabriel, ainda. Você tá preparado. Mas eu tô preparado, Quero cara. crescer. Algum momento vai acontecer. Eu sempre falei isso. Eu falo isso pra vocês, não falo, Dani? Eu falo assim, gente, um dia, hoje, pode ser que nós estamos com 10 pessoas no time aí. Uhum. Mas um dia vai ter 30, Sim. 40, 50. E aí, como eu me preparei pra isso? Se eu não me preparo, aquilo não vem, cara. E não é por dinheiro, mas é pela realização, entendeu? Por exemplo, o Dani, não sei se você sabe, mas ele trabalha, sabe de onde? Num sítio, cara. Verdade, cara. De um Que sítio. legal. E isso é muito legal. Por quê? Porque você tá dando dignidade pra alguém, uma oportunidade pra alguém que tá morando no sítio, cara. Tem dificuldade, às vezes, de transporte, né? Exatamente, cara. E ali ele consegue desempenhar o trabalho dele, fazer as atividades. Então isso é muito legal. Uhum. E é pensando nessa questão da credibilidade mesmo. Exato. Gabriel, cara, eu queria agradecer muito mesmo Eu que o agradeço, papo que é aqui isso. que a gente teve. Gostaria que você passasse as suas redes sociais aí pro Uhum. pessoal, a empresa, se alguém estiver precisando fazer alguma questão de energia solar. Eu tô terminando a minha casa, depois obviamente a gente vai ter que conversar, né, sobre isso daí. Mas queria que você deixasse suas redes sociais pro pessoal aí, o seu Eu vou deixar nosso Instagram, que é @hipersol, hipersol sem H, hipersol com I, @hipersol, nossa rede Você não social. falou o nome, pô. Por que o nome, Hipersol? Instalações e projetos de energias renováveis, é uma sigla. Por isso que é hipersol. Por isso que é hiper sem H, viu, gente? Não é que eu não sei escrever, não. É que é uma sigla, né? Então, @hipersol, nossa rede social. @gbusato. Busato é B de bola U, Z-A-T-O. É o meu Instagram pessoal. E o WhatsApp da empresa é DDD 14 99 665 7776. Legal. Tá? A gente, além de oferecer soluções de economia de energia através de energia solar, a gente também tem alguns serviços voltados para a indústria, né? A indústria ela tem outras formas de economizar que não colocando painéis solares no telhado, né? Então, de repente, se você tem aqui uma empresa, um comércio aí que tem uma instalação elétrica de médio, grande porte, um grupo A, a gente tem outras ferramentas que podem te fazer economizar Pode também, auxiliar. né? A gente também pode mentorar. De repente você é um engenheiro, você é um contador, você é um profissional aí que acha que você pode progredir, né? Desenvolvendo coisas que a faculdade não te ensina. De repente procura o Matheus para ele te ensinar a vender, para ele te ensinar oratória, para ele te ensinar comunicação, liderança, né? Se você é um engenheiro, me procura também nas minhas redes sociais lá, eu posso te ensinar também a desenvolver, porque eu percebo que os engenheiros... Eu conheço um engenheiro, Matheus, que foi diretor de empresas de energia. As empresas listadas na Bolsa de Valores, eu conheço o diretor de operações dessas empresas. Eu conheço, né? Eu conheço pessoas que, quando o presidente saía de férias, ela que assumia o lugar do presidente no Brasil, na América Latina, formados em engenharia. E o que essas pessoas fizeram para alcançar lugares tão altos na engenharia, né? Sim. Meu pai empreende na área de engenharia, eu empreendo na área de engenharia, eu conheço outras empresas de engenharia, então assim... Tanto as pessoas que eu converso, como a minha própria história, a gente pode, de repente, te ajudar aí com aquilo que a faculdade deveria, mas não consegue fazer, né? Que legal. Isso aí. E, cara, agradeço de verdade mesmo, Gabriel. O aprendizado aí, aprendi muito. Foi muito legal, não foi, Tiagão? Top, top, top. Foi muito legal, Show, a gente sempre legal. aprende muito aí. Agradecer você também, Thiago.
pelo apoio. Agradecer você, Dani. Por favor, tentar deixar depois a gente bem bonitinho, Por né? favor, coloca uns filtros aí, uma coisa Coloca assim. uns filtros. E, cara, queria agradecer a você que participou desse podcast aí. Lembrando que esse podcast será postado no dia 25, então se você estiver vendo, e também no Spotify. Então você pode tanto assistir visualmente, né? E também só no áudio lá no Spotify, tá bom? Então agradeço aí, agradeço todo mundo e até mais, pessoal. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, Matheus. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.